Olá, boa noite. Mais uma noite de terça-feira, live das constelações. A gente sempre tem um tempinho do Instagram avisando e convidando as pessoas. Vamos aguardar a Fabiola chegar. A gente vai convidar a Fabiola. Ah lá. Vamos convidar a Fabiola para participar. Olha, a Marina tá chegando aí. Bom ver você aqui. Tô convidando a Fabiola, que já deve estar chegando. E aí as pessoas aos poucos vão sendo avisadas que a gente está começando a nossa live de Boa terça. noite, Oi, Patrícia. Tudo bem? tudo bom? Tudo bom? Vamos hoje Olha mais só, a uma Marina está live, chegando. não é? Pois é, oi. Marina está aqui participando já com a gente. Exato, que bom, né? Falei, olha, aí até todo mundo vai sendo avisado que a gente está entrando. Exato, E aos poucos as pessoas vão chegando e a gente vai incluindo todo mundo, com certeza. né? Mais uma live semanal das nossas programações. Isso aqui importa. Nossa Senhora, Fabiola, aproveitando que nós estamos chegando, já dei oi para a Marina. Marina está em Curitiba, Sim. nossa querida companheira, colega. Como é que está aí de tempo? Porque aqui eu estou no litoral de São Paulo e hoje, assim, um frio, frio, frio e chuva e uma neblina baixa, que eu não consegui, assim, nem ver o mar de tanta neblina. Então, esses dias estão úmidos mesmo. Como é que está aí? Aqui, Patrícia, hoje nós tivemos um clima bem atípico, porque no início do dia amanheceu nublado e caiu uma Aham. chuva daquelas assim muito intensas, mas não em toda parte da cidade, não é? E aí agora à Sim. tarde aquele sol esplendoroso que o Piauí merece, né? Nós, Ah, meu nós temos Deus. essas estações, aqui chove e depois abre aquele sol que esquenta bastante, não é? Então o pessoal está Sim. chegando, mamãe já está na nossa live, né? Olha, dona Mamãe já Luísa, não chegou. Ela acredito. estava querendo Jura? Aparecida, né? É isso que eu ia dizer. Faz tempo que eu tenho saudade de Dona Luísa. E eu tenho uma coisa para lhe dizer, olha, eu vi, acho que a Ana Rita Guimarães entrando, que é Sim, uma aluna de muitos anos, e a Laura está participando da nossa live lá de Paris. Olha que maravilha. Oi, chiquérrima, Lau, que bom ver você aqui. Chiquérrima mesmo. chiquérrima. Quero visitar Paris. Já pensou, Patrícia? Nós três fazendo essa live lá. Não, a Laura já está lá esperando, porque ela está deliciosa lá em Paris. A gente se falou hoje e ela falou que ia tentar, porque lá é 1 hora da manhã agora. Já pensou? Que Aqui, ótimo, muito Marina, bom, Marina está feliz. dizendo que lá está muito frio em Curitiba. Sim, sim, a Laura dando oi, a Marina falando. Imagino, ô, Marina, se aqui no interior, no litoral de São Paulo, eu tô com esse frio, eu imagino você em Curitiba. Deve estar uma coisa. Mães e pais confiantes. Quem será mães e pais confiantes? Né? Que delícia, bem-vindo. Olha aí. Ana Luísa Delícia. vai à noite, eu também estou com saudade da senhora. Fala que ela é a sua vida e que eu estou com saudade. Olha, que bacana, Elsa. Que lindo. Seja muito bem-vinda, né? Ah, que bom. Venham participar todos. É, Envie o aviãozinho, gente, para os amigos, né? Para que possam participar, não é? Da nossa live. Às vezes, sim. a gente, sem querer, acaba esquecendo os horários, mas também não tem problema, porque todas as nossas lives estão devidamente gravadas no IGTV, não é, Patrícia? Tá tudo lá. Exatamente, exatamente. Nós temos feito os lives, eu e Fabiola, há meses já. Tem já, sei lá, uns 6 meses que a gente tem feito, toda terça-feira. Então, tem gente que já está acostumada e vem toda terça, a Laura é uma, a Marina é outra, enfim, tem pessoas que já estão, Dona Luísa, Melque, Ana Regina, enfim, que são pessoas que vêm toda terça e sempre tem gente nova. Então, é uma delícia ver. Ai, que delícia, Anja, muito bem-vinda.
A Ania é uma grande amiga de Brasília, eu não tinha identificado quem era, que está como Mães, Pais Confiantes, que delícia. Bem-vinda. Bem-vinda. A gente tem feito há muitos meses e sempre fica gravado. Sim. No início, gente, lá no IGTV, tem todas as lives desde que quando começou as constelações no mundo, no Brasil e tudo mais. E coisas que nos incomodam no dia a dia. Então, as relações com pai e mãe, relacionamentos, relação com dinheiro, com alimentação. E a gente foi pegando temas que as pessoas daqui vieram sugerindo. Então, a gente pegou a relação com alimento, com obesidade, com insônia, com ansiedade, e todas elas, como a Fabiola colocou, estão gravadas no IGTV. Exato. Então, quem quiser fazer como se fosse uma série, como agora está na moda, são 40, 50 minutinhos e tem de vários temas do nosso dia a dia. O que a gente procura aqui? E já começando a live, acho que já vou me apresentar, Fabiola, já demos 5 minutinhos. Vamos sim. Né? Então, o que a gente procura aqui? Como diz a Fabiola, a meu respeito, que eu adoro essa maneira que ela fala, que é jogar, abrir minha caixinha de pulguinhas e pôr pulgas atrás da orelha. A gente procura trazer o maior número de exemplos e de situações possíveis para que cada um possa ir se identificando, se conhecendo melhor e a gente vá crescendo junto. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa que permite essa troca de conhecimento, essas lives, mas ela é limitada, que não permite que a gente se veja e tenha uma troca maior. A gente até tem colocado aí o link do Zoom para que a gente possa ir aos poucos fazendo também no Zoom para a gente se assistir, né? Se ver mais. Mas, de qualquer maneira, a gente deixa tudo isso registrado para a gente ir crescendo junto dessa forma, dessa troca. Então, para quem está chegando hoje, o meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou educadora, pedagoga, sou uma das jurássicas dinossáuricas das danças circulares sagradas no Brasil e também das constelações familiares. Então, eu trabalho com as danças há mais de 25 anos e há bastante tempo com as constelações também. E a gente tem feito, eu e Fabiola, lives como a gente contou para vocês. O tema da live de hoje, o assunto que a gente vai abordar, são relacionamentos tóxicos ou abusivos. Também veio de uma sugestão e a gente vai trazer uma pincelada. Quem quiser ir contribuindo e dando sua contribuição pelo chat ou comentando, a gente vai tentar, ou fazendo perguntas, a gente vai tentar, na medida do possível, ir respondendo e incluindo isso na nossa fala, minha e de Fabiola. Exato. Fabiola, conte para nós quem é você, para quem está chegando agora, para te conhecer. Vamos lá. Então, que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, né? Boa noite para quem está chegando hoje. Eu e Patrícia estamos realizando a nossa 22ª live, não é? Então, meu nome é Fabiola. Eu sou professora universitária, advogada sistêmica e também consteladora familiar. Então, toda terça-feira, tanto eu como a Patrícia, a nossa intenção é, além das pulguinhas atrás da orelha, não é? A nossa intenção é elucidar esses temas, não é? Que eu e a Patrícia desenvolvemos com muito carinho, com muito respeito, de acordo com aquelas dúvidas de quem vem nos assistindo, sugestões também. A gente sempre está aberta às sugestões de temas para que a gente possa trabalhar e trazer informação, trazer consciência nesse mundo muito vasto das constelações. E como a Patrícia muito bem colocou, o nosso tema hoje vai ser tratado sobre os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos abusivos. Então, também como a Patrícia já comentou, se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar alguma vivência, alguma situação vivenciada, a nossa proposta de live é exatamente para isso, não é? Tem a parte não muito boa, mas as constelações não cabe julgamento. E aqui a gente vai fazer essa abordagem, não é? De trazer consciência do que realmente é um relacionamento abusivo. Se você já vivenciou, se você vive, se conhece alguém que esteja nessa situação, para que a gente possa expandir consciência. Isso aí. E para a gente começar, a gente queria... Sempre a gente tem uma linha, né? A gente planeja essas lives com muito amor
uma a uma, com todo cuidado, e a gente sempre pensa o que eu gostaria de trazer, o que a Fabíola eu gostaria de trazer, e a gente sempre vai tecendo. Claro que tem uma linha mestra, mas dependendo do que a gente acontece aqui, porque toda live é uma tela em branco, a gente muda tudo, a gente se ajuda e assim vai. A primeira coisa que a gente gostaria de trazer é conceituar um pouco. Ok, tá muito na moda se dizer relacionamentos tóxicos, né? Se a gente pega 10 anos atrás, isso não era nem um termo que era usado. A gente nem falava em relacionamento tóxico, a gente nem sabia o que era. Essa terminologia não era usada. Ou relacionamentos abusivos, assédio moral, enfim, assédio de outras naturezas. Então, a gente pensou em começar conceituando um pouco. O que seria um relacionamento tóxico? O que é um relacionamento abusivo? Então, relacionamento abusivo para nós, claro que isso tem muitas configurações, né? Mas um ponto de vista que a gente quer trazer é tudo aquilo que fere a nossa integridade. Então, quando a gente fala, o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento tóxico, não tem uma legenda pronta, uma etiqueta que você possa pôr, um relacionamento abusivo é isso, um relacionamento tóxico é isso. Não, depende um pouco de cada pessoa. É uma coisa absolutamente pessoal. Por quê? Porque cada pessoa tem um limite, cada pessoa tem uma crença, um valor, e isso depende da experiência de cada pessoa. Mas a gente pode chamar de uma das possibilidades de um relacionamento tóxico é aquele relacionamento que invade, que limita, que não ajuda, não contribui com a sua integridade enquanto pessoa. A sua integridade é única e tem coisas que a mim podem ser... Olha, a Fabíola caiu aqui, cadê me abandonou? Olá, Beatriz, que está chegando. Que bom, bem-vinda. Aguinaldo está chegando, eu vi que Genice chegou também. Bem-vindos todos. A Fabíola já estava aqui e está voltando, olha lá. Alguma coisa aconteceu, eu já estava aqui tão animada, Fabíola. No meio da fala, aí que eu reparei, eu falei, ué, cadê a minha colega? Cadê a minha amada? Aqui na internet que me desconectou, mas já estamos de volta. É assim a vida. Eu estava desconectada, mas eu estava ouvindo você, eu só não aparecia na tela. Olha só, é assim, a gente passeia e volta, não tem problema e a gente vai seguindo. Então, como eu estava dizendo, a gente estava conceituando um pouquinho o relacionamento tóxico, que é aquele relacionamento que ele realmente invade a sua integridade, né? Aquele que limita o seu ser, que de alguma maneira te faz mal nesse sentido. Agora, ele é totalmente individual e pessoal, porque uma coisa que pode limitar a mim, Patrícia, e que eu posso me sentir invadida, desconfortável, e que a pessoa passe do seu limite, invada o meu limite, invada a minha integridade física, moral, etc. Tá sem som para todo mundo ou você tá me ouvindo, Eu Fabiola? tô ouvindo, Patrícia. Eu tô ouvindo, sim. Tá? Tô. Ok. Tá ok, aqui comigo, não é? Então, Beatriz que está dizendo que está sem som. Vamos tentar aumentar o som, de repente, do seu aparelho ou por um fone para ver se melhora, né? E aí você vai nos avisando. Tá. Bom, então, para Marina tá ok. Obrigada, Marina. Pronto. A gente, como fica aqui, acaba não sabendo. Então, a primeira coisa é isso. De relacionar, a gente pode, vamos dizer assim, uma das possibilidades de conceituação é relacionamento tóxico ou abusivo é tudo aquilo que vai invadir o seu espaço, a sua privacidade, o seu ser. Seja da maneira moral, que existe o assédio moral, etc., seja da maneira física, seja de uma maneira emocional. Então, a gente tem vários níveis. Então, sob esse ponto de vista, como a gente pode ver, é uma coisa totalmente individual. Porque o que pode me invadir e eu posso achar que está muito e que me limita e que me atrapalha, pode não ser a mesma coisa para a Fabíola. A Fabíola pode não ter essa mesma sensação, essa mesma experiência. Né? Então, isso é uma coisa importante. Muitas das questões de relacionamentos abusivos, eu diria para vocês, nós diríamos para vocês, inclusive, que 90% dessas questões as pessoas não percebem.
As pessoas têm dificuldade em identificar o que é um relacionamento tóxico e abusivo. Porque, como é muito individual e depende do limite de cada um e da experiência de cada um, aí a gente vai contar um pouquinho o que interfere em tudo isso ao longo da vida. Mas logo mais. Como depende dessa experiência e desse limite, às vezes a gente vai esticando o limite. Estica, que é normal. Então, de repente, uma pessoa tem uma atitude totalmente invasiva ao nosso respeito, e eu acho, não, isso é normal, isso é assim mesmo. Não, vai melhorar, pouco passa. Não, ele não, ou ela melhora um pouco, volta tudo de novo. Tá certo ou tá dando certinho, Fabiola? Sim. Tô ok. Tô ouvindo você, Patrícia. Pra mim tá ok. Tá, ok. Tá tudo ok. Eu é que não tô te ouvindo direito, mas tudo bem, né? Então, a questão é essa. A gente, como é uma questão individual, a gente muitas vezes depende de uma auto-percepção e de uma auto-responsabilidade de dizer isso é a minha vida, é comigo que está acontecendo e não está bom, para a gente cometer de mudar. A gente começar a sair desse lugar e tomar posição nessa situação. Então, muitas vezes, ok, mas agora dá para ouvir, Marina, voltou o som. Muitas vezes, as pessoas demoram muito a perceber e a admitir que sim, estão em relacionamento abusivo, e que isso não está bom para mim. Seu som aqui tá craquelando. Por que será, né? Que está sendo de baixa qualidade. Exatamente tudo ficou baixo porque que interessante, né? Não sei nem o que fazer, porque eu normalmente faço aqui no mesmo lugar e eita, nós. Vamos trazer a Fabiola de novo. Melhorou? Voltei. Agora, seu som é que é baixo, Patrícia, para mim. Não é melhor sair do Zoom, ficar só no Insta? Fale de novo, Fabiola. Pronto. Agora eu escuto melhor um pouco. É? Sim. Melhorou, eu não para fiz mim melhorou. mudança absolutamente nenhuma aqui. Nada, nada, nada. A Patrícia, a Marina está dizendo que está sem som. Só você. E agora, como é que está? Vamos ver. Eu escuto você. Eu também escuto você. Mas está baixo, 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 né? Eu escuto. E aqui está no máximo. Sim. E agora, como tá, Fabiola? Tá ok. Para mim tá ok. Melhorou? Sim. Meninas, vocês, por gentileza, voltou o som? Como é que tá? Voltou. Agora bem baixinho. Oh, meu Deus do céu. Melhorou, pessoal? Não dá para a gente fazer uma live. Eu também, ok. Pronto, voltamos. Ok, questões da vida tecnológica. Então, só um segundo, só para a gente retomar um pouquinho, que a gente estava falando dos relacionamentos tóxicos. Primeiro, identificar o que é um relacionamento tóxico.
né? Uma coisa que te limita de várias maneiras, emocional, pessoal, de trabalho e etc. Fisicamente, muitas vezes. E a segunda coisa é a grande dificuldade das pessoas é identificar que está num relacionamento abusivo ou tóxico. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa próxima, que é isso, era um casal, e todas as vezes os dois trabalhavam, e aí passou a acontecer que todas as vezes que surgia trabalho para uma das pessoas, a outra pessoa ficava 2, 3 dias de mau humor, insinuando coisas, fazendo ironia, ou seja, é uma maneira de ir tolhendo, e até que a outra foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, até que deixou de brilhar, de trabalhar, de exercer todo o seu potencial profissional que sempre tinha exercido. Então, isso vai acontecendo gradualmente. Então, você não percebe que, sim, você está num relacionamento tóxico e está tolhendo toda a tua capacidade profissional. Exato. Independente de sempre ter acontecido ou se for a primeira vez. O fato é que essa é uma habilidade sua, tem a ver com a sua vida, e o outro vai, de maneira emocional e devagarzinho, corroendo isso, e você deixa. Tem os dois lados, né? Então, tem a pessoa que pode se tornar mais abusiva e mais tóxica, mas isso só acontece porque o outro permite. Exato. Então, é um jogo complementar sempre. Então, só da gente clarear isso. E isso pode acontecer, a gente vai abordar aqui vários sistemas, eu vou trazer algumas coisas e Fabiola vai trazer outras. Isso pode acontecer por muitos motivos, infinitos. Nós poderíamos conversar aqui uma semana sobre esse assunto, e aliás, ele está bastante falado, né, no nosso ouvido. Tem muita gente conversando e fazendo coisas boas sobre isso para poder ajudar. A questão é, a gente pode perceber no olhar sistêmico que isso pode acontecer por conta de, muitas vezes, você ter pais ausentes. Então, quando você não teve lá pais presentes com afeto, ou o pai falecido, ou um pai que teve o filho e foi para outro lugar, pais ausentes de fato, que não estiveram presentes fisicamente na educação dos filhos, ou pais presentes que foram ausentes, também é o caso, que não tem uma participação real e afetiva, isso pode gerar lá na frente adultos com medo, com ansiedade, com medo de ficarem sozinhos e que ninguém vai cuidar, ninguém vai estar com eles, com medo de serem abandonados, mesmo que as pessoas estejam presentes, mas eu entro numa relação. Como eu não tive uma presença de pai e mãe forte, eu reproduzo isso, certo? Então, eu reproduzo na minha relação de casal ou de profissional, as relações que eu estabeleço, ou de amizade, que eu tenho que fazer tudo para aquela pessoa para que eu não seja abandonado. Eu tenho que fazer tudo para que eu não fique sozinho, para que eu não tenha solidão, para que eu... Então, essas circunstâncias, se a gente observa sistemicamente, podem ser repetições de padrão, né? Podem ser um sistema familiar. Então, questões de pais ausentes, se eu não tive isso na minha infância, a gente diz, né, o popular diz, ninguém dá o que não tem. Então, se eu não tive pais presentes, eu tenho esse medo lá dentro, né, subliminar, nas entrelinhas, de ser abandonado, de ficar sozinho, de não ter ninguém para cuidar de mim quando eu for mais velho. Quantas vezes eu já ouvi isso? E quem vai cuidar de mim quando eu for mais velho? E aí eu acabo não percebendo a toxicidade das relações, de amizade ou de casal, etc. E eu acabo suportando e esse meu limite vai se estendendo. Quando eu percebo, já está num grau muito avançado. E profissionalmente isso também acontece, né? Por medo da escassez, de não ter dinheiro, de não, etc., disso, daquilo, da limitação, eu acabo sustentando uma relação que é absolutamente inadequada para mim, para o meu ser, para a minha alma, para a minha essência, para o meu propósito de vida. E muitas vezes a gente percebe e a coisa já está muito lá na frente. Então, isso é uma questão de ausência de pais, num olhar sistêmico, para nós fica muito claro que pode gerar esse tipo de coisa. É uma porta de entrada para esse tipo de consequência. E uma outra coisa
é quando a gente está habituado a um sistema, a gente tem um padrão familiar tóxico. Então, o nosso padrão familiar, o sistema familiar, já tem relações tóxicas. Então, a gente já vê desde criança, a gente já vê o avô falando com a mãe, o avô falando com o pai, a avó falando com a mãe ou com o pai, os pais entre si, os tios. A gente já percebe um ambiente abusivo, tóxico, desrespeitoso. E isso tem uma graduação imensa, tem desde um desrespeito que parece pequeno e simples, de uma ironia, de uma coisa, ai, brincadeira, que eu já fico sempre, desde pequena, eu tenho muita dificuldade com brincadeiras que diminuem o outro, que ficam espizinhando, pegando o ponto fraco do outro. Isso para mim sempre foi muito complicado, desde criança eu me lembro. Porque eu acho que você pode brincar, você pode ser divertido e tal, sem diminuir o outro. À medida que você precisa diminuir o outro, opa, algo tem ali. Porque eu posso ser divertido, eu posso ser engraçado, eu não preciso diminuir o outro e não preciso pegar o ponto fraco do outro, né? Que hoje se chama de bullying e já levou proporções enormes. Mas o fato é que a gente percebe desde criança num sistema tóxico, desde pequenas coisas como isso, ironias e tal, até coisas grandes, agressões físicas, né? A coisa do abuso sexual, moral e tudo mais. E a gente vai crescendo achando que essa é a maneira de se... A gente lê, enquanto criança, quem vem de sistemas muito altamente tóxicos, a gente lê como essa é a maneira de dar afeto. Essa é a maneira que se traduz no afeto daquele sistema. Então, eu cresço com essa referência. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo isso, que maltratava a companheira, que chegava a bater, de maltratar fisicamente e tal, e ela dizia, essa é a forma de eu manifestar o afeto. E foi assim que eu aprendi. Então, veja bem, isso é uma manifestação absolutamente disfuncional, tóxica e abusiva. Como perceber isso? E a grande questão é, primeiro, a grande chave, autoconhecimento e autorresponsabilidade. A partir do momento, ampliar a nossa percepção. Perceber antes que a coisa comece a tomar um vulto muito grande. Porque aí à medida que eu percebo antes e que eu tenho essa autorresponsabilidade, ok, a vida é minha, essa situação eu estou vivendo e o que eu vou fazer. É ilusão a gente achar que a gente vai mudar o outro. A gente só pode colocar limite na gente mesmo e no momento presente. Não adianta dizer o que já foi, porque já foi. E não adianta a gente achar que vai conduzir algo no futuro, tá? E a pandemia para provar por A mais B que isso não acontece. Mas a gente pode pôr limite no meu espaço, físico, moral, emocional, etc., espiritual e tudo mais, para mim, no meu espaço e no momento presente. E isso já muda tudo. Porque a gente costuma dizer, e essa é a minha última fala, e a Fabiola vai trazer outros pontinhos, outras pulgas para a gente ir se identificando. Quem quiser colaborar no chat ou perguntar, etc., pode colaborar e a gente vai incluindo e respondendo. Por isso, muitas vezes, as pessoas dizem, você é a ovelha negra da família, né? Virou, graças a Rita Lee, ficou maravilhoso essa fala. Não existe ovelha negra. Existe uma pessoa que vem diferente, com a percepção diferente daquele sistema. E, na grande maioria das vezes, ela vem como uma bênção para trazer transformação para aquele sistema. Eu não estou dizendo que é simples, nem que é fácil. Mas eu estou dizendo que se a gente olha por esse prisma, a gente consegue avançar muito mais e muito mais depressa. Porque, com certeza, quem vem diferente do que já está estabelecido, vem trazer essa novidade, vem trazer essa nova possibilidade. E tem uma percepção um pouquinho mais ampliada daquilo que já está estabelecido. Isso aconteceu com as danças circulares sagradas, né, com o Bernard Voisin, que é a minha profissão há 25 anos, e também com as Você congelou. Voltou. Estava escrito assim, seu vídeo foi pausado. Eu falei, ok, tá bom, vamos aguardar um momentinho. Então, essa era um pouco as contribuições que a gente queria trazer desse
para a gente começar a pensar e cada um ir olhando como sente em si, na sua situação e nas pessoas que estão em volta. Ok? Fabíola, conte que mais? Que mais a gente pode pensar? Eu acho interessante, sabe, Patrícia, dessas inúmeras abordagens ao qual você já esclareceu, quando a gente pensou em trazer esse tema para a live, me caiu a seguinte percepção, que você já explanou muito bem, não é? Há muito tempo essa existência de relacionamento abusivo tóxico já existia. Agora, de uns tempos para cá, a coisa vem sendo mais trabalhada, mais discutida, não é? E quantas pessoas aqui dos nossos sistemas, de quem aqui está conosco, a família, não é? Já vivenciou toda essa forma de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. E é como você falou, foi exatamente a forma como essa pessoa aprendeu a lidar com o amor, com o carinho, com a percepção, não é? E é algo totalmente, como nós abordamos dentro da constelação, disfuncional. Não está correto. Tem algo errado nesse sistema, não é? Porque o amor, o carinho, a atenção, o acolhimento, ele não é algo para ser podado, para ser tolhido. Pelo contrário, é algo para ser dividido, compartilhado, multiplicado, não é? Então, assim, me caiu essa percepção. Então, dentre as inúmeras formas de que a gente detecta essa forma disfuncional de se relacionar, relacionamento entre pais, entre filhos, entre casal, enfim, inúmeras são as formas dessa disfunção. E essa pessoa, ela se sente falta de merecimento, porque ela entende que ela é uma pessoa que não tem valor, não é? Então, aqui a gente trabalha muito bem, a gente percebe, constata muito bem uma lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Então, essa pessoa, quando ela não se vê merecida, ela entende também, mesmo que inconsciente, que não pertence a esse sistema. E isso é muito disfuncional, porque todos nós fazemos parte, não é? De um sistema familiar. Estamos aqui contando uma história que já vem da nossa ancestralidade. Então, a gente precisa... Oi, Patrícia. Fábio. Travou. O que aconteceu? Pois é. Não sei. Bom, né? Vamos lá, então, que nós somos... Né? Vamos nós. Como eu estava falando... as formas, né, disfuncionais dos relacionamentos desde os nossos antepassados, essa pessoa, ela se sente com falta de merecimento, não é? Ela tem uma sensação de que ela não tem valor nenhum. E quando, na verdade, é uma situação de que já vem atrás. Quem era essa pessoa do sistema? Quem foi essa pessoa do sistema que não se sente merecida? Como foi que foi abordado essa falta, não é, do não pertencimento? Porque todos nós, dentre as leis sistêmicas, temos o direito de pertencer à nossa família de origem. Mas essa pessoa, ela se sente totalmente desmerecida. Como também nós temos o caminho inverso, não é? Ou então é aquela pessoa que, para se sentir pertencente, ela acaba fazendo de tudo a qualquer custo, a qualquer preço, para ser reconhecida, não é? Ela até exagera, são atos inconscientes, claro que isso a gente aborda, que é algo totalmente inconsciente, mas você acaba exaurindo, se cansando para procurar o seu local, para procurar se fazer pertencente. Então, mais uma vez, dentro desse relacionamento, existe algo disfuncional, porque a gente não precisa se sentir desmerecida, com uma baixa autoestima, como também nós não precisamos, nós não necessitamos nos esforçar dioturnamente, 24 horas, para ser visto, para ter esse pertencimento. A Ana está até comentando, né, que já foi assim no passado, mais ou menos 6 meses atrás. É verdade, Ana, muitas pessoas, né,
já relataram que, nossa, como se cansavam até desperdiçando energia, porque insistia em fazer tudo. E dentro das constelações nós até abordamos, né, Patrícia? Aquela pessoa salvadora, não, deixa que eu faço. Tentando, não é, de forma excessiva, o controle da situação. E nós não temos o controle da situação. Como a Patrícia abordou há poucos minutos atrás, a pandemia está aí para isso. Nós que temos, né, a vida toda programada, vivendo muito da forma do piloto automático, veio uma pandemia dessas, né, como nós ainda estamos vivenciando, claro que já está bem melhor agora, mas a gente se sentiu bem. E agora? Estamos dentro das nossas casas, nós tivemos que mudar, então controle nós não temos. Então, aquela pessoa que acha que tem um controle, nossa, procure, não é, mudar os seus conceitos, mudar a sua percepção, mudar a sua postura, porque nós não temos o controle de absolutamente coisa nenhuma. Está aqui a nossa live, que a gente se programa, testa a internet, testa o microfone e ainda assim acontece essas adversidades. O que dirá num relacionamento? Você acorda de um jeito, anoitece de outro, ou seja, não é? A disfuncionalidade não é saudável, não é sadia, não é? E aí a gente esse exemplo, Fabiola, foi de culpa, né, Patrícia? Poxa, sim. Isso é muito ruim, essa forma da gente se sentir culpa, se sentir sozinha dentro de um cativeiro que às vezes a pessoa não sabe nem que está lá. Mantida presa, mantida como refém, ela não tem autonomia, ela não tem vontade própria, ela vive em função de agradar algo ou alguém. E aqui está a disfuncionalidade. Exato. Essa ideia, Fabiola, foi perfeita, porque, de fato, são duas faces da mesma moeda. Ou eu quero me tornar invisível, porque eu não me sinto pertencente, não me sinto que é a primeira lei sistêmica, a lei do pertencimento, ou eu quero me tornar invisível para que ninguém me veja, etc. Ou, ao contrário, eu quero fazer de tudo para que ser visto e para ser reconhecido. Das duas maneiras, isso se torna disfuncional. Né? Agora, quando você fala de cativeiro, a ideia é genial. Por quê? Qual é a saída? E aí a gente vai encaminhando para a gente, cada um ir pensando de acordo com a sua experiência. A ideia não é que nós sejamos egoístas. Egoísta é de outra coisa. Egoísta, a gente está falando de uma pessoa que machuca os outros, prejudica os outros, não enxerga os outros em benefício próprio. Não é uma questão de ser egoísta. E aí o português tem uma coisa bem ruim e um conceito ruim arraigado já, até na parte religiosa. A gente tem que ser fraterno, benevolente, compassivo, etc. A questão não se trata de ser egoísta, mas a questão se trata de ampliar a percepção sobre nós mesmos. Então, quando a Fabiola fala do cativeiro, como a gente sair disso, é impossível, eu vou voltar no que eu falei agora há pouco, né? E no que a Fabiola trouxe, a gente vai costurando. A saída que a gente observa, e com a maturidade, com o tanto de terapia e anos de trabalhos que nós temos com pessoas, a saída é olhar para nós e a gente fazer de nós, de cada um de nós para fora, de dentro para fora. Então eu não preciso machucar o outro, prejudicar o outro, nada disso. Eu preciso olhar para mim e fazer aquilo que está em sintonia com a minha essência, Exato. Com a minha integridade, com o meu propósito de vida. Exato. E a hora que eu consigo ampliar a minha percepção e balizar a minha ação e a minha emoção nessa guia mestre da minha percepção e do que é bom para mim, sem ferir os outros, isso já diminui 90%. Isso é uma maneira, é uma chave da gente abrir esse cativeiro que a Fabiola estava citando. Sim. É uma maneira da gente colocar, como eu dizia agora há pouco, eu só posso colocar limite para mim e no meu espaço. Então, a gente, na grande maioria das vezes, o que é que a gente faz? A gente quer pôr limite, ou quer mudar, ou quer dizer o que o outro tem que fazer. Sim.
né? E não na gente mesmo. Sim. Então, a grande coisa é a gente ampliar essa percepção, por isso que eu digo que a grande chave é a autorresponsabilidade e ampliação de percepção, porque a hora que eu percebo que eu estou num relacionamento tóxico, a hora que ele começa, de pequeno, a gente já primeiro percebe e depois traz para si, dizendo, ok, isso é meu, está me prejudicando e dessa maneira não serve. Eu não quero que o outro mude, muito provavelmente, talvez ele vá ficar assim ou ela vá ficar assim o resto da vida. Exato. Se a gente transporta para uma questão profissional, às vezes facilita. Às vezes a gente tem um chefe abusivo, um chefe que é inadequado, que faz piadinhas, que tem uma atitude desrespeitosa. A ideia não é mudar o chefe, a família do chefe, a conduta do chefe. A ideia é que aquela circunstância, daquela maneira que se apresenta, não é boa para mim. Exato. Então, a atitude, a responsabilidade é minha de tomar uma posição. Ou eu vou mudar de área, ou eu vou mudar de empresa, ou eu vou mudar de profissão, inventar, começar de novo. Algo eu tenho que fazer para que a minha integridade seja respeitada. Exato. Para que eu possa estar cada vez mais perto do meu propósito de vida. Isso não é ser egoísta. E eu tenho uma frase desde muito pequena: se eu não cuidar de mim, ninguém mais vai cuidar. Verdade. Isso não significa que eu não tenha amor, né? De amigos, de companheiro, de companheira, de família, de irmãos, de sobrinhos, de todos. Agora, a responsabilidade de cuidar do meu emocional, é minha. Então, eu preciso estar atenta a mim e gostar e cuidar de mim em primeiro lugar. Né? E depois, esse meu transbordar, quando eu cuido de mim, isso transborda e eu posso cuidar do outro. Agora, à medida que eu vou me encolhendo e aceitando relacionamentos tóxicos e coisas que vão me limitando e me desrespeitando, a minha luz vai diminuir. Verdade. E quando a luz diminui, isso não é bom para ninguém. O mundo precisa de luz. Quanto mais luz de cada um de nós, melhor. E cada um tem uma luz especial. Eu tenho uma luz especial, Fabiola tem outra luz especial. Cada um de nós aqui, a Anja, a Cleverland, Ana Barcela, Ana Rita, Laura, todas as pessoas que estão assistindo, cada um de nós tem sua luz. E seu oferecimento para o todo, entende? Quanto mais luz a gente tiver, melhor. A questão, diga, né, Fabiola. A questão toda, na verdade, é uma mudança de postura. Uma mudança interna, Exato. Não é? Porque cada vez que a gente percebe um incômodo no outro, esse incômodo está em você, em nós mesmos. Então, a gente precisa, não é, observar o que é que esse outro está incomodando em você para que você encontre um limite, para que você busque outra lente, como você muito bem coloca, desse seu óculos e faça essa mudança total, não é? Às vezes, a gente nem consegue perceber, porque já é um padrão tão antigo de que se torna natural, e na verdade não é natural. A gente tem que ter uma visão muito perceptiva, a sensibilidade de estar observando que incômodo é esse que está tirando a sua luz. Porque quando essa luz é retirada, a gente, o que é que acontece nas constelações? A gente vai perdendo força, não é? Exato. Não é que o outro vá mandar, vai impor, mas a gente se diminui, a gente perde força e acaba ficando, não é? Ou se mantendo num cativeiro, como se coloca essa terminologia utilizada nos relacionamentos tóxicos. Então, é a mudança de chave, é a mudança de postura e você mesmo impor o limite. Não, isso que você está pedindo não é correto, dessa forma não me cai bem, eu não me sinto confortável. Expor a situação, a fala, e não se fechar e não se calar. Claro, tudo com muito respeito, principalmente no relacionamento, para que aquela outra pessoa ela mude. E aí entra a fala da Patrícia sobre a ovelha negra. A ovelha negra de ruim, ela não tem nada, pelo contrário, ela é uma buscadora de mudança de padrão. Ela muda tudo.
Então, quando essa pessoa chamada de ovelha negra, ela muda todo um padrão, todo o sistema para e pensa, ué, tem alguma coisa aqui que a gente precisa mudar. E quem viu isso? E todo o sistema se beneficia, claro, não é isso, Fabiola? Claro. Agora, trazendo um olhar sistêmico, para a gente ir finalizando, a gente poderia conversar aqui uma semana sobre esse assunto, né, Fabiola? Que ele é muito bom. Mas, trazendo para um olhar sistêmico uma outra boa saída, considerando bastante o olhar sistêmico, Beatriz também, cada um tem sua luz. Sim. E Beatriz também, cada um delas. Eu vejo você aqui, Beatriz. Sim. A questão da gente também perceber que sobre o olhar sistêmico, muitas vezes, simplesmente a Fabiola disse, você perde força. Você perde força porque muitas vezes não veio essa força de pai e mãe. Então, sobre o olhar sistêmico, às vezes uma mudança simples, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe, fazer aquele exercício do pai, que nós já falamos aqui tantas vezes, do pai e da mãe, de tomar a força do pai, tomar a força da mãe, trazer essa força da nossa ancestralidade, não importa quem tenham sido os nossos pais há 20, 30, 50 anos atrás. Eles fizeram o que de melhor eles puderam. Mas, às vezes, essa pequena mudança de olhar e a gente tomar a força da nossa ancestralidade e contar com isso para seguir adiante, isso já modifica o nosso interno. Exato. Isso já faz com que a gente perceba qual é a nossa luz, qual é a nossa raiz, e a gente cuidar dessa luz com mais força. E não deixar que situações interfiram e aceitar qualquer situação. Exato. A responsabilidade, gente, é sempre nossa. Sempre. A gente não pode mudar o que foi e nem os outros. A responsabilidade é sua, de cada um de nós, em perceber como está. O convite nosso aqui hoje, talvez para a gente ir finalizando, é da gente perceber como está a nossa vida hoje. Que situações ou que relações, por menor que seja, me são tóxicas hoje. Pode ser um tóxico pequenininho, mas que a gente possa perceber para que isso não se expanda, não evolua. E o que eu vou fazer? Que limites eu vou dar? Eu acho que o limite, como muito bem colocou a Fabiola, em que limite isso está diminuindo a nossa luz. Essa é a régua. A minha luz é diferente da outra, que é diferente da outra. Mas a hora que a gente percebe que uma situação emocional, física, profissional, tolhe, diminui a nossa luz, o nosso brilho no olho, a nossa alegria de viver, algo está fora do lugar. Sim. Então, que a gente possa, cada um de nós, o convite essa semana, até terça-feira que vem, é que cada um de nós possa olhar o que hoje está tirando o nosso prazer, o nosso sono, a nossa luz, a nossa alegria de viver. A gente tem que pesquisar e vamos tomar uma atitude sobre isso. Exato. O que eu posso fazer por mim essa semana, nem que seja uma coisa simples, que possa ir recuperando essa luz, essa força, essa autoestima. A semana que vem, o nosso tema sempre fica gravado, como a Fabiola já colocou no início da live. Então, sempre que quiser assistir de novo, essa vez vai ficar gravado em 2 pedacinhos, sim, porque como a nossa impermanência aqui, ele sumiu, cancelou, gravou 2 vezes, ok, não tem problema, tá tudo certo. A gente assiste em 2 pedaços e pronto. Mas a nossa live da semana que vem, pensando numa sequência, numa linha, a gente vai estar trabalhando justamente o tema da comunicação. Se eu tenho uma percepção ampliada de mim, do meu propósito de vida, como é que eu estou usando a minha fala e a minha comunicação? Como é que eu estou me colocando no mundo para que essa fluidez e essa, né, felicidade, essa inteireza, essa integridade esteja presente? Então, fica essa lição de casa essa semana, da gente perceber que relações tóxicas, por mínimas ou máximas que sejam, aceitar e fazer as pazes com o que já foi, né? Tomar essa força da nossa ancestralidade para a gente cuidar da nossa... Como é que a gente está se colocando e se comunicando no mundo. Diga lá, Fabiola. Nós temos 2 comentários. Da Ana, né, que comentou que relações tóxicas também existem entre as amizades. Sim,
em qualquer Sim. área. A gente colocou em todos os níveis, profissionais, emocionais. Famílias, Sim. enfim. Né? Infelizmente, isso também acontece. A Patrícia até comentou sobre a questão do bullying, enfim, na fase da infância. E aqui nós temos da Beatriz, que continue com esse tema nas próximas lives. Realmente, Beatriz, é uma coisa que, como a Patrícia comentou, daria para falar uma semana sobre isso, não é? Mas a gente mantém também a disponibilidade, não é? Se porventura algo que não foi esclarecido aqui, vocês entrem em contato com a gente nas nossas redes sociais, via direct. A gente também pode abordar novamente esse tema das relações tóxicas, que tem muita coisa, não é? Que podem ter gerado dúvidas a serem tratados, não é? A gente precisa realmente olhar com carinho para nós mesmos, dentro da gente. Se está sendo gerado algum desconforto, vamos olhar para isso. Tem gente que diz, não, isso eu já resolvi, não, já superei. Não. Se ainda lhe incomoda, é porque precisa ser visto. Na constelação, a gente sempre pega exatamente no incômodo, no sintoma, o que é que isso ainda está reverberando em você, para que possa ser tratado, possa ser incluído, não é? E que você não se sinta assim, meio fora da casinha, como eu sempre digo, porque ali tem um incômodo, ali tem um desconforto, e é para lá que a gente tem que olhar, não é? Acolhimento, respeitar e não julgar, porque a gente vê muito, né, Patrícia, nas constelações, a questão do julgamento. Mas eu não tive isso, não me fizeram aquilo, não me entregaram. Ué, agora nós somos adultos. Acolhe essa criança, sua interior, que precisa ser acolhida, diga para ela que ela não está só, coloque-a no colo, mas siga adiante como adulta, postura de adulto, não é? Nada de culpar os outros. Minha mãe não me deu isso, meu pai não fez aquilo. Claro que eles deram. Estamos aqui, que é o mais importante, é a vida. Agora é com a gente mesmo. Quem vai dar sequência, continuidade a essa vida que já foi entregue para nós, através dos nossos pais, somos nós mesmos. Então, esse incômodo a gente tem que tratar. E não esperar que o outro trate. Transmitir essa obrigatoriedade que é nossa. Porque tem muita gente que pensa assim nos relacionamentos. Mas é ruim com ele, pior sem ele. Não, relacionamento não é para ser ruim. É para ser algo prazeroso. Se ele está ruim, então ali tem algum erro. E a gente precisa olhar para isso. E o relacionamento, Fabíola, ele serve quando você se junta, se predispõe a juntar o seu sistema com o de outra pessoa, é para ampliar a luz e não para diminuir a luz. A definição mais bonita que eu já ouvi de casamento ou de junção de duas pessoas, né, é ampliar a luz um do outro. É quando a gente tem uma luz e outra luz e a gente se junta para que a luz aumente. Claro. À medida que a gente vai se limitando, se restringindo, certamente algo não está funcional ali, né? E nem adianta a gente ficar olhando para trás e culpando a família, os pais. Isso tem uma interferência? Tem. Vamos honrar, agradecer o que a gente recebeu e seguir adiante como uma postura de adulto, como a Fabíola falou. Sim. Mas também não adianta culpar a atualidade. Claro. Mas eu não consigo me manter, não consigo sobreviver. Mas o meu marido que sustenta. Mas a casa que eu vivo. Se você está diminuindo a sua luz, você tem que sair desse lugar para que a sua luz volte. E recomeçar se for preciso, e certamente o universo conspira e ajudas virão para que você possa ter a sua luz de volta. Exato. Então, muitas vezes a gente se mantém num relacionamento tóxico porque vem o que eu disse no começo da live, por medo. Sim. Medo de solidão, sim, medo do abandono, medo de não dar conta, e esse medo vai paralisando e sustentando esses relacionamentos disfuncionais e esses relacionamentos abusivos e tóxicos. Exato. Então, minha gente, sim, como eu já falei 2, 3 vezes, Fabíola também já falou, a gente gostaria de ficar aqui conversando muito tempo, mas o nosso tempo já se esgotou, é porque até caiu a live, então ela não nos baixou, porque senão a gente já teria sido caído aqui. Exato.
Então, muito agradecida a todos que estiveram conosco, muito agradecida aos que vêm nos acompanhando, estão aqui toda semana. Gente, tem pessoas que estão aqui desde a primeira live todas as semanas. Eu fico encantada de ver e agradeço profundamente essas pessoas que nos ajudam a crescer, a ser melhores, e com certeza a gente há de estar contribuindo também alguma coisa para o crescimento de cada um de nós. É uma troca. Sim. Então, muito agradecida a cada um. E muito agradecida, Fabiola, querida, como sempre, meu presente desse ano. Verdade. Até a semana que vem, a gente vai se falar amanhã, enfim, mas muito agradecida pela companhia. E quem precisar, escreve, entre em contato, que a gente está, como diz a Fabiola, disponível para constelar, juntas, separadas, para dar uma orientação. Nós estamos sempre por aqui. Sim. Não é isso, Fabiola? Exatamente, né? Então, agradecer a presença de todos vocês, quem assistiu nossa live, quem ainda vai assistir, não é? Muito obrigada, gente. Boa noite. Esses probleminhas técnicos já fazem parte das nossas lives. Quem nos acompanha já entende, não é? E é muito importante, tragam sugestões de temas também para que a gente possa construir essa expansão de consciência, não é? E até o nosso próximo encontro, terça-feira, no nosso mesmo horário, às 20 horas. E nosso tema é sobre a comunicação, também é algo muito importante, não é? E é isso. Fabiola, muito obrigada. Falando em comunicação e falando nessa coisa dos probleminhas de internet, me lembrou duas coisas, né? É muito interessante que essas questões que acontecem em toda a live é espelho da nossa vida. Todas as pessoas têm questões com lives, que essa é a maneira como a gente está se comunicando hoje. Eu estou em São Paulo e Fabiola está em Teresina, no Piauí. Olha que maravilha. E a gente pode fazer um trabalho maravilhoso desse que nós temos feito há meses. Agora, até pessoas, por exemplo, como eu assisto toda vez a batalha musical que faz a Tereza Cristina e a Mônica Salmazo. Mônica Salmazo em São Paulo e Tereza Cristina no Rio de Janeiro. Elas têm milhões de seguidores, milhões, literalmente. E também na live delas muitas vezes cai, volta, começa de novo. A Tereza Cristina fica brava com o Instagram, ou seja, e elas que têm um escopo, porque elas são figuras públicas, etc., de milhões de seguidores as duas. Então, assim, tudo depende, por isso que eu digo que é um espelho e tem a ver com o nosso tema de hoje de abuso, de como a gente olha e como a gente reage. Ok, caiu a live, a gente segue trazendo conteúdo, segue alinhavando o que a gente tinha combinado, começa de novo, grava em 2 vezes e pronto. E tá tudo certo. Exato, olha aí, falamos juntas. É isso. Então, eu quis pontuar, porque isso tem a ver com a comunicação que a gente vai trazer a semana que vem, de como a gente se coloca no mundo, e isso tem a ver com relacionamentos tóxicos e abusivos. Sim. O quanto a gente se deixa influenciar e se contaminar por coisas que não nos fazem bem. Ou a gente pode ter um olhar sistêmico e dizer, ok, isso faz parte, nós vamos seguir, porque faz parte dessa internet, faz parte do nosso momento hoje, do tema que é hoje, e tá tudo certo. E com certeza quem quis estar aqui, e quem vai assistir depois também, e assim a gente segue. Certo. Então, só para fazer esse link, porque eu achei muito sistêmico. Muito bacana. Exato. Né? Obrigada. Então, beijo, Fabiola, beijo para todos que estão aqui, até terça-feira que vem. Boa semana de observação, hein, gente? Ampliando percepção e vamos ter mais consciência para a gente ir escolhendo diminuir os nossos relacionamentos tóxicos, porque a nossa luz é muito importante. E se comunicando melhor, né, Patrícia? Porque quando a gente se comunicando melhor. Quando a gente se cala, a gente permite esse relacionamento disfuncional. Então, a gente precisa se comunicar com respeito. Exato. Com respeito. E dentro da comunicação que a gente vai tratar semana que vem, mas a escuta, né? Como esse equilíbrio, ouvindo e se comunicando e nos colocando. Sim. Então, é fundamental. De novo, é um jogo, né? Que a gente vai tendo essa percepção. É isso aí. Claro. Bom, Fabiola, vamos ficar aqui até amanhã. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, lindona. Boa noite, gente. Até a semana que vem. Obrigada.